Pai, nós te agradecemos por esse dia e pegamos todos esses decretos, Senhor, que foram emitidos nos ares do Brasil e liberamos, meu Pai, declarando que haja plenitude, que cada palavra dessa seja, meu Deus, como o encher da taça, das taças das orações dos santos, como diz em Apocalipse, que cada oração dos teus filhos que tem clamado, tem levantado a voz por sua cidade, que tem levantado a voz pela sua nação, seja colocado, Senhor, agora diante do Senhor e haja como uma taça sendo cheia para a tua misericórdia e pela tua manifestação vir sobre o Brasil e sobre as nações. Nós declaramos, Senhor, que como filhos, nós estabelecemos a tua palavra como o centro de todas as coisas e que tudo aquilo que vem contra a tua palavra seja sentenciado em nome de Jesus. Que os teus filhos possam andar, mover e romper. Que os teus filhos possam crescer, Senhor, abundantemente. E que nenhuma obra de Satanás venha contra eles ou contra a casa deles. Que eles possam, meu Deus, receber do Senhor, da tua plenitude. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém e amém. Amém? Estamos, então, no nosso propósito, hoje, último dia. Aumenta um pouquinho o volume. Aumentamos o volume. Como que está aí? Aumentou o volume? Volume aumentado. Pediu, levou. Vamos lá. Veja só, estamos trilhando aí o caminho, né, da contagem do Homer, onde nós estamos enchendo medida. Em Deuteronômio 7 é a nossa base. Você que está aí acompanhando na Bíblia, Deuteronômio 7. Essa é a base que nós estamos trilhando aí. Em Deuteronômio 7, o Senhor está falando acerca da conquista, né? Acerca daquilo que eles venceriam e que precisaria, então, estabelecer, que era a vitória sobre 7 nações. Isso já está no versículo 1, né? Que ele diz, quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra, a qual passa a possuir e tiver lançado muitas nações diante de ti, os heteus, os girgazeus, os amorreus, os cananeus, os fariseus, os heveus, os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu. Então o Senhor disse que deveríamos, então, eliminar por completo. Não era para deixar resquício, porque esses resquícios seria como pedra de tropeço, ponto de escravidão, seriam pontos de derrota, ou seria uma arma forjada que depois voltaria contra as pessoas. Isso daqui é o centro de todas as ministrações que você vê a gente fazendo. Está sempre dentro desse contexto. O quê? Eliminar toda a carnalidade. Porque todo ponto de carnalidade dentro de nós será o ponto de escravidão, será o ponto de luta, será o ponto de guerra, será o ponto de conflitos que teremos na nossa vida cristã. É a carne militando contra o espírito. Essas nações também, como nós estamos falando, é mentalidade. Já tratamos isso há anos atrás, né? Os anos que vieram, a gente vem tratando isso. Ou seja, o tipo de mentalidade. Cada nação dessa tinha uma mentalidade. Ele é colocado como uma mentalidade, é colocado como um ponto de uma mentalidade maligna que se estabelece e que essa mentalidade estabelecida ela vai ser o ponto também de luta. Então, veja só, aonde nós temos luta? Aonde aparecem as nossas lutas? Aonde temos as nossas guerras? Não é somente um confronto de Satanás. O diabo está bravo comigo, pronto, eu vou ter luta. Não, as nossas guerras sempre virá nos pontos aonde existem essas nações dentro de nós, ou essas atmosferas. Todas as nossas guerras vai ser o ponto da nossa natureza caída sendo ativada por demônios, e aí vem nossas guerras. Então, todas as nossas guerras elas virão sobre isso.
pontos e desejos que estão dentro de nós ainda, que não foram crucificados, ou não foram mortificados, ou não foram destruídos em Cristo, e teremos então essas guerras. Você nunca vai ver Jesus dizendo que ele teve certo tipo de guerra. A palavra não mostra. Ah, mas a palavra não mostraria. Não, querido, pelo contrário. O mais impressionante da Bíblia é que ela sempre faz questão de mostrar o ponto fraco de cada herói. O oposto de cada livro de história e de quadrinho e de história bonita. Porque a Bíblia é o único que revela os podres dos seus heróis, né? Ou dos seus protagonistas, assim dizendo, que poderia esconder, né? Poderia deixar quieto muitas historinhas, rapaz, não conta isso não, deixa quieto, não, mas a Bíblia faz questão de mostrar todos os pontos débeis, fracos, todos os pontos de erros dos seus heróis. Mas a Bíblia nunca mostra nenhum ponto fraco de Jesus nessa questão. Por quê? Porque Jesus ele veio naturalmente como homem, mas ele não militou com carne, ele militou com a nova natureza, como homem espiritual, que é esse que ele vem ativar em nós. Então toda a nossa guerra vai estar nisso. Essa semana nós tratamos sobre a obra do barro, da natureza carnal, da natureza humana, da natureza do orgulho, da natureza da natureza humana mesmo, não humana de humanidade, humana corrompida. E o que tem me preocupado e assustado, não sei se vocês têm acompanhado, né? Não sei se vocês também são que nem eu, bem desligado nesse negócio de televisão e tudo mais, mas às vezes a gente para e olha algumas reportagens, nesses últimos 30 horas, uma sequência de fatores aconteceu de pessoas, homens, desgostoso com a vida, que tira a vida da família inteira. Não sei se vocês acompanharam isso. Já 2 homens, um empresário, agora um policial, que ele simplesmente chega em casa e um estava endividado, ele simplesmente dá um remédio para a galera dormir e mata todo mundo, um filho de 14 anos, a esposa, a mãe, e tira a própria vida. E depois, menos de 24 horas, um policial aposentado, eu creio, não peguei de direito a reportagem, faz a mesma coisa, mata toda a família. Porque estava desgostoso da vida, porque estava endividado, o outro estava com estado de depressão. Mas lembra que nós falamos na semana passada que virá um tempo de violência, como a gente nunca viu? E aí logo essa semana começou. O rapaz que matou o outro com 5 tiros, o outro que não sei o quê. Tem esse tipo de situação no Brasil? Sim, querido, tem. É novidade? Não. Mas começou um sequenciamento. E esse é o problema. Começou uma obra de violência de uma forma que nós não estamos entendendo. Isso virá só sobre o Brasil? Não, de jeito nenhum. O que nós estamos vendo é que entrou uma temporada agora com um nível plus de apostasia. Uma frieza a mais entrou no ser humano. Um nível a mais entrou no ser humano. E desde o ano passado o Senhor está dizendo isso. Quebra os altares de violência. Quebra os altares de violência. O que eu estou percebendo é que o que tem ainda de carne em nós está sendo mais ativado. E essa guerra está se tornando mais violenta. Ontem de ontem nós falamos de 2 coisas, perdão, eu citei, né, que ia falar de 2 coisas que paralisam o meu gerar. Quando eu tomo o que não é meu. Veja, Abimeleque significa alojamento. Abimeleque, ele tem esse ar de alojamento, ou seja, aquilo que aloja, aquilo que traz como alojamento ou uma habitação. Então, quando nós entramos dentro dessa habitação ou dessa moradia, o nosso gerar é paralisado. Abimeleque, ele entra com um ar de inocência. Olha que interessante. Ele era inocente, mas só o fato de ter nas mãos algo que não era dele, que era a promessa de Abraão, era a promessa de Abraão, e a Bíblia nunca citou, pelo menos eu não vi, né? Deixo aqui, eu não vi,
uma citação das Escrituras falando das outras vezes que Sara esteve na casa de outros reis, quando Abraão diz, é minha irmã, outros reis tomaram Sara. A Bíblia nunca citou que eles não a possuíram. Entende isso aqui? A Bíblia nunca citou isso. Só em Abimeleque que diz que Deus proibiu dele tocar. Por quê? Porque aquele ano já era o ano onde a Sara, ou o ventre de Sara, já estava apto para gerar. Então é exatamente no quando eu estou apto para gerar, eu terei então os confrontos no gerar. Ou seja, eu simplesmente, no caso aqui que nós pegamos, quando agimos no espírito de Abimeleque e tomamos as promessas dos outros, chegou o tempo de uma pessoa gerar, eu vou e tomo isso dele para me gerar. Ou seja, pelo ato da inveja, eu me aproprio daquilo que não é meu. Porque eu vi que aquilo vai da futuro, aquilo vai ser bom, aquilo vai ser excelente. Então, eu pego aquilo para me poder fazer igual, porque eu quero gerar. Então, eu saio na frente, assim dizendo. Isso pode paralisar o meu gerar. Tudo que eu tomo na frente dos outros, o que não é meu, isso paralisa. Mas um outro ponto aqui que eu quero citar é quando eu entrego o que é meu. Esse também é um ponto. Essa daqui é a obra de Esaú. É a obra de eu entregar as minhas promessas. O que paralisa o meu gerar? 1, tomar o que não é meu. 2, entregar o que é meu. Todas as vezes que eu entrego as minhas promessas, eu entro na atmosfera de Esaú. E isso é o orgulho. O tomar o que não é meu, inveja, que é uma raiz do orgulho. O entregar o que é meu, orgulho. Porque isso entra na maior forma de orgulho, é entregar, é a ingratidão. Então, esses dois pontos nós estamos vendo essa semana. Todas as vezes que eu faço pouco caso daquilo que o Senhor fez por mim, ou daquilo que o Senhor me entregou. Veja só, nós estamos trabalhando uma coisa chamada natureza. Preste atenção, natureza. A vida cristã não é tarefa. A vida cristã é natureza. Amém? Todas as religiões te dão uma tarefa cristã, ou uma tarefa de melhoramento. Todas as religiões vão trazer um melhoramento da tua vida. Você pega a tua velha natureza e faz um melhoramento dela. Então você vai trazer um melhoramento da tua animalidade. Então, você tem uma natureza corrompida, que é o homem pós-pecado, a natureza, como o apóstolo Paulo fala, o corpo do pecado que habita em nós, que é um ser espiritual, que é a velha natureza. Então, a velha natureza não é a tua carne, a velha natureza não é a tua alma, a velha natureza é um espírito ativado chamado corpo do pecado. Então, esse corpo do pecado, ele domina a tua alma, ferindo e plantando todas as corrupções, concupiscências e todas as coisas do mundo, ou desse século, ou do diabo, assim dizendo, todos os princípios diabólicos. Pois bem, quando essa velha natureza ela está ativa, nós vamos ver então que essa velha natureza vai ativar e ou todas as religiões vão pegar dessa velha natureza e fazer um melhoramento. Então, eu vou te ensinar você a ser melhor. Eu vou te ensinar você a ser mais calmo. Eu vou te ensinar você a ser mais humilde. Eu vou te ensinar você a ser mais simples, mas a tua velha natureza está lá. Eu estou pegando aquele lixo e transformando esse lixo em luxo, né? Assim como o pessoal fala, né? Então, eu pego esse lixo todo e transformo ele num ornamento. Coisa mais linda, né? Ou seja, você fica um lixo decorado, né? Coisa mais linda, tá lá. Você aprendeu a domesticar o animal que estava dentro de ti. O que é o cristianismo? É quando essa velha natureza agora é morta. Essa velha natureza não presta. Colocamos ela na cruz, o corpo do pecado, e surge agora
surge agora uma coisa chamada nova natureza, que é o espírito ressurreto em Cristo, que estava morto, agora ele viveu. A tua nova natureza, o teu espírito está ali, uma nova uma nova genética, uma nova essência que está dentro de ti, liberando sobre a tua alma todos esses princípios, e a tua alma então começa a ser dominada por uma natureza diferente, a natureza de Cristo que está em nós. Então toda a nossa guerra vai ser na nossa natureza. Amém? Todas as vezes que eu, nessa nova natureza, recebo uma dádiva de Deus que vem para essa natureza e eu entrego essa natureza, eu passo agora a rejeitar todos os presentes que o Senhor nos dá. Isso seria os dons, principalmente os dons. Dons. Essa seria a maior explicação. Os dons, quando eu entrego ele e não opero nele, eu estou dentro, então, dessa deformação da velha natureza. Por quê? Porque eu estou rejeitando o que há em mim. Preste atenção aqui. Algumas coisas nós vamos ter que, eu vou dizer, observar. Qual que é a naturalidade da caminhada cristã? Primeiro, você entra em Cristo. Ponto. Então, esse é o ponto que você vai ser nutrido. Imagine um bebê que nasceu. É como a tua conversão. Você vai ser nutrido. Ali você começa a pegar os primeiros passos. Você está sendo nutrido, você está sendo... Na verdade, essa é a primeira parte da infância. Toda a questão é a nutrição. Segundo, a gente entra, então, na adolescência. Essa, para mim, é a área da educação. É quando eu passo agora a ser ensinado. Primeiro, eu passo a ser nutrido em amor. Eu entrei na igreja, eu vou viver da comunhão, do relacionamento, daquela coisa toda. Depois, eu passo a ser educado, eu passo a ser ensinado. Essa é a parte. Quando jovem, eu passo agora a estabelecer projetos. Esse, então, seria a minha identidade. Depois, eu constituo uma família. Depois, eu gero filho. Depois, eu ensino esse filho. E depois, eu transfiro a minha herança para esse filho. Essa é a obra do ser humano. Sou nutrido, sou ensinado. Depois, a minha identidade é definida, propósito. Gero uma família. Gero um filho. Do filho, eu passo agora a nutrir esse filho, ensinar esse filho e transferir para esse filho. Acabou minha vida. Como termina a minha vida? Quando eu transferi todo o meu legado, a minha herança, para esse filho. Aí eu estou pronto para partir. Por quê? Porque eu fiz o ciclo. Concorda comigo? Eu nasci, cresci, reproduzi, transferi e morri. Pronto, agora eu deixei a minha semente para a próxima geração. E agora é responsabilidade da próxima geração. Então, geração em geração, nós vamos trabalhar em cima disso. A tua vida cristã é a mesma coisa. E o que a obra do orgulho, e aí eu volto na questão do entregar aquilo que é meu, o que a obra do orgulho faz? Você não completar esse ciclo. Você se converteu. Amém? Converteu, está convertido. Começou a tua fase de nutrição. Essa é uma fase muito importante, senão você vai ficar desnutrido e pode entrar aí no raquitismo, ou seja, a tua estatura pode ser alterada pela tua nutrição. Isso espiritualmente também é muito importante. Quando você entrou para dentro do reino, a tua estatura daquilo que você vai ser também depende do começo da tua fé. Pois bem, depois começa a tua parte de educação. Você vai ser mentoreado, você vai ser discipulado. Depois, a tua identidade ministerial é ativada, ou seja, quem você é no reino. E essa parte para frente é a parte que nós estamos esquecendo. Nós, no máximo, estamos conseguindo chegar na parte
do discipulado. Em muitos casos, estou dizendo em geral. Nós nos convertemos e entramos dentro do discipulado. Pronto, estamos sendo discipulados. Estamos discipulados. Mas muitos já não estão tendo a visão de quem eles são. Ministério. Depois nós vamos, então, começar o tempo do gerar. Ou seja, lembra que nós vamos tratando nas estações passadas, irmãos, quais são os filhos que você gerou? Espiritual. Cadê os teus filhos espirituais? Ou seja, quem é aquele que agora você vai discipular e você vai entregar a tua semente? Ou seja, para quem você vai deixar a tua herança? Esse é o fator. Todas as vezes que eu entrego a minha herança. Todas as vezes que eu entrego o dom que há em mim, eu entrego o meu chamado, eu entrego a graça do Senhor, eu entrego a dádiva, eu não só estou entregando para mim, eu estou entregando aquilo que eu entregaria para minha herança ou para minha descendência. E aqui está sendo o ponto crucial da paralisia. Eu não tenho mais o que entregar para a próxima geração, por quê? Porque eu entreguei lá atrás. Aonde nós vemos isso? Saul. Saul, ele é conhecido como o pai dos edomitas. E o que é Edom? Vermelho, barro. Edom vem de Adom, que vem de Adão. Então a palavra Adão, homem, barro, dá origem à palavra Adom, avermelhado, que dá origem à palavra Edom, vermelho, que é a nação criada por Esaú. Igual é a atmosfera de Esaú? A atmosfera de Esaú é viver no deserto. Por que há deserto? Porque ele entregou a promessa dele. Ele entregou a primogenitura, ele fez pouco caso da primogenitura e ao longo o Senhor tira dele a bênção do primogênito. Veja só, ele entregou algo e lá na frente ele diz o seguinte: Pai, o Senhor não tem mais nenhuma bênção para mim? O pai diz: você não terá mais bênção. Ou seja, você já não tem mais o ponto de transferência. O que vinha para mim, que ia para você, que ia para os teus filhos, não tem mais. Veja, Edom foi riquíssimo. Edom prosperou. Edom cresceu. Mas a única coisa que ele não teve foi a bênção da continuação da bênção de Abraão. Abraão, Isaac, Jacó, 12 tribos. Acabou. De Edom, acabou. Era para ser Abraão, Isaac, Esaú, 12 filhos, Jesus. Ele perdeu a continuação. Veja só, queridos, todas as vezes que você entrega o teu chamado, que você entrega o teu propósito, que você faz pouco caso daquilo que Deus te deu, você não está entregando um propósito, você não está entregando um trabalho, você está entregando uma herança. Porque o que conta para a próxima geração é a herança que o Senhor vai deixando. Herança. Herança. O propósito final do ser humano é deixar herança. Entendeu aqui? E toda obra de carnalidade faz com que vivamos sem deixar herança. Qual é a maior bênção? Eu vou dizer do lado material. Como nós sabemos que uma pessoa prosperou? Quando ela chega no final da vida dela e ela tem herança. Você já viu algum pobre indo para a justiça, fazendo inventário? O pobre, ele foi, tá na beira da morte, ele chama lá, fala assim, eu quero fazer um inventário. Eu vou deixar aqui, vamos deixar onde a gente vai deixar os 2 cachorros vira-lata, os 2 papagaios, os 3 periquitos, e os 2 pares de chinela havaiana com prego enfiado. Vamos deixar aqui para os filhos aqui. Não tem. A única coisa que ele vai deixar muitas vezes é dívida.
Ou seja, eu não deixei ganho, eu deixei conta. Não tô, como diz, isso é um lado natural. Estou dizendo naturalmente. Agora, o nosso lado aqui é espiritual. Sabe, para mim, o ponto mais auge da minha carreira cristã? Entenda que não é se aposentar, porque até a minha filha, né? Ela falou, pai, ela foi com uma amiga numa igreja, né? Eu falei, mas esse pastor aqui? Ele falou, não, o pastor, acho que se aposentou. Aí ela olhou para mim e falou assim, mas pastor aposenta? Eu falei, filha, depois a conversa sobre isso, né? Porque isso daí é quando o pastor é funcionário da igreja, né? Aí ele vai jubilar, porque na cabeça dela, pastor não é profissão, né? Mas pastor não é profissão, pastor é um chamado, né? Né? Mas pula essa parte, né? Agora, para mim, o ponto mais auge de todo um contexto é quando podemos nos aposentar. O que seria aposentar aqui? Quando nós podemos somente agora contemplar a frutificação. O ponto mais auge para mim é quando entramos no momento de contemplação. O que seria o momento de contemplação? Lutei, gerei, transferi e deixei herança. Agora eu vou ver os meus filhos andando e eu vou continuar, mas agora os meus olhos estão vendo a próxima geração carregando aquilo que estava em mim. E semeei, eu transferi. Agora já não é que eu não tenho mais responsabilidade, mas agora meu trabalho é mais tranquilo. Agora meu trabalho é só como um avô. Veja um avô. Ele senta, fica ali, vem um neto, vem um filho, direciona, faz isso, faz aquilo, mas ele já não está mais na lida. Se você pegar a vida do ser humano, é assim. Até dos teus 20 anos, você começa aquele pique, você está construindo, você está fazendo, você está mudando, e você começa tudo. Quando você começa a chegar nos 40, 50, você já começa, não é diminuir o pique, mas você já começa a querer viver daquilo que você já construiu. Você já começa a querer agora viver um pouco. Cara, agora eu vou viver, agora eu vou olhar para aquilo que eu gerei. E espiritualmente é a mesma coisa. Qual é a minha preocupação aqui? É que o momento de transferência é o momento pior que existe. Porque é o momento onde a nossa identidade tem que ser totalmente formada por eu conseguir transferir para a vida do outro. E quando eu transferir, a bênção vai estar com ele e automaticamente o foco vai estar com ele e não vai estar mais em mim. E eu estou pronto para tirar o foco de mim e deixar que o outro tenha foco? Será que eu estou pronto para um momento da transferência e quando isso acontecer, ou seja, a luz sair de cima de mim e agora ir para cima do outro e eu ficar tranquilo falando assim, cara, vai com Deus e a luz ir junto, não é que eu vou ficar em trevas, mas eu não vou ser mais o foco. Eu estou pronto para isso. Então, tudo isso que nós estamos fazendo está sendo, todo ano, preparar a tua vida para que você gere, para que você transfira e para que você veja outra geração avançando, crescendo, sem você ter orgulho, medo e inveja. Todas as vezes que entregamos o que é nosso, no tempo errado, sem ser uma transferência, toda vez que eu rejeito e não transfiro, amém? Existe uma coisa chamada transferência, mas toda transferência tem um tempo certo. Toda transferência tem um momento certo. Então, a obra do orgulho faz você nunca transferir, porque você já não tem mais o que transferir. Porque chegou o momento de transferir. Deixa eu te falar uma coisa, vai chegar um momento que você vai ter que transferir. Todo momento chega. Chega o momento onde você terá os teus filhos. Isso seja os teus filhos de bênção ou os teus filhos da maldade. Nós sempre geramos filhos.
Todos os momentos nós estamos gerando. Todos os momentos tem gente olhando para nós. Até postado no grupo da convivência. A gente estava saindo de Belo Horizonte, né? Rapaz, aí o pastor Tigre mandou um vídeo. Falou, rapaz, o pessoal já te viu aí. Falei, meu Deus, né? Todos os momentos estão sendo olhados. Nós temos nuvens de testemunha, né? Graças a Deus que andamos sério. Imagine se andasse desconcertado, né? Então, o que nós estamos vendo? Todos os momentos tem alguém olhando para você. E o que você está fazendo está gerando em alguém um fruto. Seja bom, seja ruim. Mas em todos os momentos você está deixando um fruto. Mas vai chegar um momento que você vai precisar transferir. Esse é o orgulho. Esse é o problema. Esse é o orgulho. E esse é a pior coisa que tem. Sabe o que seria não transferir? É eu chegar no último dia da minha vida e falar assim, ó, quando eu morrer, você vai pegar minha casa, você vai pegar o meu carro, você vai pegar minha conta do banco, tira todo o dinheiro e enterra comigo. É isso. Esse é o enterrar o talento. Para mim, esse é o enterrar o talento. Ou seja, eu estou morrendo, enterra tudo comigo. Então, esse é o problema sério. Transferência, transferência, transferência. Toda a natureza carnal vai... Como que eu posso dizer aqui? Toda a natureza carnal vai limitar contra isso. Quando nós falamos, por exemplo, de Cronos, quem era Cronos na mitologia? O que comia os filhos. Nós lutamos contra Cronos todos os dias. Por quê? Porque ele come os filhos. Porque havia uma palavra, né? Havia uma sentença que um dos filhos tomaria o lugar dele. Então, na mitologia, Cronos é aquele que todo dia está comendo o filho. Está comendo o filho. Está comendo o filho. Para quê? Para que não haja sucessão. Irmãos, nós trabalhamos para um dia ser sucedido por alguém. Veja, eu sou a sucessão de alguém e eu serei e eu darei a outro uma herança para me suceder. Eu vou dizer que a parte mais crucial da vida cristã é essa. E da vida humana também, mas a vida cristã principalmente. É a herança que eu gerei. Por isso, eu vou dizer, em cada etapa da tua vida cristã, se você não tiver no tempo certo, a vida cristã vai perder a graça. Eu vou dizer uma coisa para você. Quando você nasce espiritualmente, você começa a ser discipulado com aquele discipulado beabá. Jesus é o meu marido. Jesus é o meu salvador. Jesus é o meu irmão. A graça de Jesus. A igreja. Gente, isso tudo era novo. Comece a observar o teu começo da vida cristã. Quando falava de coisas, né? Jesus morreu na cruz e a obra da salvação. Meu Deus, que lindo, gente. Que coisa mais linda. É aquela coisa assim. 4 anos ouvindo isso, daqui a pouco você está dizendo, cara, só isso. Não tem mais nada. Você fala isso. Aí nós vamos procurar outra coisa nova. Porque agora está na fase da adolescência. Adolescência é a fase dos porquê. Agora, não, peraí, por que Jesus morreu na cruz? O que é esse negócio de justificação, salvação? O que é isso? Aí quando a gente começou, aí você, eu estou dando aqui um exemplo, nós aqui. Aí você entrou nos grupos, meu Deus do céu, né? Aí vamos falar das galáxias, vamos falar das guerras, das batalhas, dos portais. Meu Deus, que loucura! Nunca vi isso, Jesus dos crentes. Que coisa extraordinária. Legal. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Você vai ouvir isso daqui uns 2, 3, 4 anos. Depois, vai perder a graça. Por que vai perder a graça? Porque você precisa agora passar para outra fase. Igual que a outra fase. A outra fase é a tua identidade.
Nós estamos gerando isso. O que nós estamos querendo é gerar identidade. Por quê? Porque a próxima fase é agora você começar a olhar para aquilo que você vai transferir, o teu gerar. Se você não fizer isso, se você ficar só estudando, sabe, eu tenho ficado muito feliz com algumas coisas que eu ouço. O pessoal fala, não, apóstolo, eu peguei tudo isso daqui que você está ensinando, eu já fiz um grupo aqui, eu estou ensinando, não sei o quê, pá, 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 pá. Falei, é isso aí, você começou a transferir, porque daqui a pouco, toda a fase, por exemplo, de um idoso, eu vou colocar, qual é a alegria de um idoso? É ver os seus filhos, os seus netos, é poder olhar para a sua família, ter a reunião de família. Essa é a alegria, porque ele já não pode, ele já não tem aquele pique que ele tinha. Ele já não tem aquela garra que ele tinha. Apesar que, né, tem uns que tá mais ativo do que jovem, né? Mas pula essa parte. Vamos dizer para o processo natural. Quando você começa a ver toda a visão que nós vamos ver quando eu estiver mais velho, é contemplar tudo que eu gerei. Esse é o ponto-chave. Então, eu vou dizer uma coisa. Se você só ficar ouvindo isso, vai perder a graça. Daqui uns dias não tem mais graça. Por que não tem mais graça? Porque você agora saiu do teu tempo. O teu tempo agora é pegar tudo isso e ensinar. Porque como nós aprendemos? Depois do adolescente, quando você se tornou jovem, como que você aprende? Eu creio que você já ouviu isso. Deixa. O dia que você tiver teu filho, você vai ver como que é. Não é assim que a gente já ouviu? Né? Esquenta não. Um dia você vai ter filho. E quando você tiver filho, né? Quando a gente era adolescente, a mãe falava isso pra gente, né? Não, esquenta não. Um dia que você tiver teu filho, você vai saber que eu estava certo. Aí lá vem história de mãe, né? Aí quando a gente tem filho, a gente fala assim, meu filho, um dia eu estava fazendo a mesma coisa que você. Aí a minha mãe dizia, o dia que você tiver filho, você vai ver. Então, meu filho, eu estou dizendo para você, não deixe que isso aconteça para quando você tiver filho, porque o dia que você tiver filho, você vai ver. Ou seja, ó a transferência. É a mesma coisa. Ou seja, é a mesma história. Mas se eu chegar nesse ponto e não tenho para quem, espiritualmente dizendo, transferir, ou seja, quem eu estou derramando, o nosso aprendizado agora é nessa fase. Como que eu aprendo hoje? Ensinando. Meu aprendizado hoje é no ensino. Toda vez que eu ensino, eu aprendo. Toda vez que eu ensino, eu aprendo. Eu não aprendo mais sentado numa escola. Eu aprendo agora no dia a dia ensinando. Porque é o derramar daquilo que já está em mim que eu vou recebendo mais revelação. Então vai chegar um momento que esses ensinos já não vai ser, não é que suficiente, mas já não vai ser mais eficaz. Já não vai ser mais eficaz. Porque é etapa da vida. O Senhor te fez, você nasceu para você gerar e para você transferir. E a obra do orgulho é fazer com que você simplesmente perca o time da transferência. Uma geração, lembra? Uma geração de pais que estão voltados para os filhos e de filhos voltados para o pai. Ou seja, esse cume desse voltar é o ápice da transferência. Então, a obra do orgulho exatamente, ou seja, a obra do orgulho. A obra do orgulho, ele vai fazer o quê? Com que você corte isso. Não tem. Gente, eu vivi isso. Eu vou dizer, eu vivi exatamente esse ponto. Quando eu caminhava em uma outra estrutura paternal, eu vivi exatamente esse ponto. Isso que eu estou dizendo para vocês foi algo que eu vivi na minha imaturidade como filho, e eu vivi uma parte da insegurança de um pai. Então, a insegurança de um pai e a imaturidade de um filho, houve uma racha, ou uma rachadura, uma perca de transferência. Um projeto tão
lindo que foi gerado em 30, 40 anos de uma história de uma pessoa guerreira, de uma pessoa valente, simplesmente foi acabado. Tudo que essa pessoa construiu, irmãos, eu não estou dando uma metáfora, não. Tudo que ela construiu, instituto, escola, simplesmente fez assim, ó, e foi esquecido e foi colocado agora como um memorial. Só isso. Só um memorial. Por quê? A imaturidade de um filho com a insegurança de um pai. E exatamente, teve um ano, foi o ano chave, onde essa pessoa começou a falar assim, eu vou transferir, esse ano você assume isso daqui. Esse foi o ano do racha. Gente do céu. Esse foi o ano do racha. Foi o ano que essa pessoa diz, esse ano você vai assumir boa parte do que eu faço. Em março, e foi em janeiro, em março, começou o racha. Sabe quando foi assim, toma? Aí a hora que fui pegar, a pessoa, aquele negócio assim, toma. Aí a hora que o outro pega, ele não larga. Fala, não, não vou largar não, vou largar não. E aí ficou aquele negócio, vou largar não, rachou. Por quê? Porque esse é o ponto, para mim, mais violento que existe. É quando a luz sai de você. E quando você vai ver o outro dizendo o seguinte, Davi matou 10.000, Saul matou só 1.000. Não, você está preparado para ouvir isso de um filho? Cara, você fez coisa, mas o teu filho, meu irmão, teu filho é fera, né? Você é bom, mas o teu filho, caramba, é muito melhor do que você. Que é isso? Você está pronto para ouvir isso? Você está pronto para um dia simplesmente as pessoas esquecerem de você e ter você só como uma lembrança e não como mais o ponto de partida? Você está pronto para isso? Esse é o ponto forte do orgulho. Por isso nós estamos trabalhando quebrar essa obra da carnalidade. Porque o ponto final aqui é, você vai ter que transferir. Senão, você vai perder antes ou vai morrer com essa herança. 2 pontos aqui. Você pode entregar antes, e entregar antes é desistência. Não é transferir para o filho antecipado, é desistência. Desistência. Simplesmente eu não quero. Esaú. Ou você morrer e levar para a sepultura isso. Esses 2 atos são atos de orgulhos e soberbas, violento. O que cabe para nós? Transferir. O tempo certo. Me alimentei, aprendi, tomei a minha identidade, gerei, ensinei e transferi. Acabou. Fiz o meu papel. Daí, posso falar que nem Paulo. Combati o bom combate, guardei a fé, pendurei a chuteira e estou pronto, pode me levar. Pronto, para ir. Então, o que nós queremos agora, querido? Vocês que estão andando há um tempo comigo, no sentido de ensino, chegou o tempo que vocês comeram de alimentos, mas é o tempo agora que vocês precisam gerar alguma coisa. Precisam começar a nutrir o corpo de Cristo, a igreja local. Precisa derramar algo. Precisa. Há uma necessidade, porque senão tudo isso daí vai ser a herança, a riqueza, o recurso que você está guardando no cofre e o dia que você morrer, você fala assim, enterra comigo. Isso é enterrar o talento. E a Bíblia diz que o que enterra talento, ele vai para um lugar onde há choro e ranger de dente. Amém? Choro e ranger de dente. Então, que isso não aconteça conosco. Amém?
Podemos orar. Na verdade, nós vamos falar, né, do segundo portal. Orar pelo segundo portal, né? Só quem está curado consegue transferir. Por isso você me ouve aqui falando sempre de cura, de palavra, de libertação no sentido de seja livre, pelo amor de Deus. Seja transformado, natureza, natureza. Por quê? Porque isso não é só para agora. Isso é para você conseguir lá na frente transferir. Irmão, não é fácil. Eu vou dizer, a obra da transferência não é fácil. É a obra mais difícil que existe. É dificílimo. Porque você precisa estar num nível de cura, um nível de identidade de uma forma violenta. Esses dias aconteceu algo que até eu fiquei constrangido. Falei, rapaz, graças a Deus que hoje eu caminho com uma pessoa curada. A gente estava num lugar e o apóstolo Joseí ia nesse lugar, estava ajudando esse lugar. E eu tinha ido uma vez pregar nesse lugar. Imagina, o apóstolo indo, o apóstolo indo, o apóstolo indo, de repente o cara chega assim e fala assim, não, hoje vai ser top. Não, porque a gente estava esperando você chegar, apóstolo. E o apóstolo Joseí já indo no lugar. Não, porque, cara, não, hoje eu sei que o negócio vai... Porque, tipo assim, você... E o apóstolo olhando, né? Eu falei, meu Deus, eu já vi essa cena, gente. Que foi exatamente o que quebrou na paternidade passada, foi quando começou esse negócio de que Davi matou 10 mil e Saul matou 1000. E eu falei, meu Deus, estou vendo a história se repetir de novo. Né? E aquilo me deu uma preocupação, falei, Jesus. E aí depois, né, a gente conversando, e depois eu falei, cara, ainda bem que eu estou andando hoje com uma pessoa que está com uma identidade definida. E aí, não, cara, eu fico muito feliz de ver as pessoas pegando aquilo que você está fazendo. Ou seja, fico feliz, porque a gente está no mesmo espírito. Tá no mesmo, ele não está transferindo nada, viu? Estou deixando claro aqui. Mas o que eu estou falando é, se há um pai inseguro, quando um filho é elogiado, ele começa inconscientemente a perseguir um filho. Porque isso mexe. Gente, isso mexe demais. Eu sei porque eu tenho filhos. E você precisa ter um equilíbrio. Quando os filhos despontam, você precisa ter equilíbrio. Você precisa ter uma natureza muito bem transformada para ver os teus filhos indo. Isso naturalmente. Quem tem filho que casou, sabe disso, né? Porque os filhos para a gente nunca crescem. Eu sempre falo, né? Lu, você viu os meninos? Os meninos. O menino está maior do que eu, os meninos. Daqui a pouco está casando os meninos, né? Os meninos. A gente fala assim, menino. Oh, meu Deus do céu. Está barbado já, né? Já está daqui um dia casando. Mas a gente está pronto para deixar os filhos embora, porque a gente sempre fica ali, né? Corujando. Então, esse ponto dos filhos irem fazer a sua história, gente, você precisa ser muito curado. E por isso nós precisamos curar agora, não é curar depois. Nós precisamos levar uma vida curada. Bem? Jesus. Então, já falei demais. Exatamente, pastor Eva. Vamos lá. Nós vamos orar em relação, nós estamos falando também dos portais da alma. O segundo portal, lembra que o primeiro portal ele tinha quatro portas, assim dizendo. Esses são 6 portas. E quando esse portal ele é aberto, ele traz a consciência de mim mesmo. Amém. De mim mesmo. E o que nós batemos nessa semana? A consciência de mim mesmo, a consciência natural. O egoísmo.
né? A obra do orgulho é quando a minha imagem de mim mesmo é elevada. Gente, o apóstolo Paulo diz, não pense de você além daquilo que foi proposto. Nem tanto para cima e nem para baixo, meu irmão. Não pense de você com exagero ou com elevação. Não pense de você acima da porção que foi te dada. Sempre considere o teu irmão maior do que você. Então, quando essa porta da tua alma está aberta, a tua consciência de si mesmo passa a ser elevada, ou seja, você passa a ser o centro do teu mundo. Tudo vai gerar em torno de você. Tudo vai gerar em torno da tua vida. Se de repente alguma coisa aconteceu, você já toma para você. Meu Deus, será que é comigo? Será que eu? Será que... Ou seja, você está sempre girando em torno, todas as coisas giram em torno de você. Porque essa é a consciência de mim mesmo. Esse é um contexto. E qual é a localização? Ele é conhecido como chakra umbilical no esoterismo. Né? O que é isso? Amém. O que é isso aqui? O umbigo é onde houve a nutrição quando você nasceu. Não é? Ou seja, o umbigo fala de transferência, simbiose, ligação. Então, essa parte aqui é a parte umbilical. Qual que é o elemento que atua? Lembra que semana passada nós falamos de um elemento chamado terra, ou seja, carnalidade? Esse é um elemento chamado água. Por quê? Porque ele vai atuar nas águas. A água fala de sentimento, a água fala de emoção, de alma. Então, é a oscilação dos espíritos das águas ativando uma consciência errada de mim mesmo, ou seja, um orgulho, uma consciência fazendo até mesmo eu andar numa depravação. Então, isso daqui, ele vai trabalhar muito a área da força da velha natureza e também da instabilidade física, ou seja, das fraquezas. Então, qual é o contexto aqui? Ele faz com que a pessoa não entenda, ele fique sempre preso em etapas da vida dela, então ele nunca se abre para para um novo de Deus. Esse daqui vai entrar a questão do egoísmo. Amém? Exatamente. Só vê o próprio umbigo, ou seja, ele está olhando só para si mesmo. Ele é egoísta. O dar e receber, então isso aqui vai gerar, por exemplo, avareza. Entendeu? Essa questão de dar ou receber. Porque você sabia que também tem gente, tem gente que tem dificuldade de receber as coisas. Não sei se você sabia. Não é nem dar. Tem gente que tem dificuldade de receber. Tem gente que tem dificuldade de receber elogio. Tem gente que tem dificuldade de receber oferta. Tem gente que tem dificuldade de receber atenção. Tem gente que tem dificuldade de receber. Às vezes ele tem que dar, não, de receber. Ele ama dar, mas ele não gosta de receber. Por quê? Porque o ato de receber parece que ele é menor ou indigno. Não sou digno de receber. Vem nessa questão de não sou digno, mas no fundo, vem um constrangimento de receber. Não preciso disso. Então, é uma superioridade disfarçada. É uma máscara do orgulho. É uma máscara do orgulho. Gente, eu já fui em casas que estavam precisando e você chega com uma cesta básica, a pessoa não aceita. Não precisa disso, não. Não. Pessoas que às vezes vão, né? Vai em algum lugar, você vai dar uma oferta. Não precisa disso, não. É uma coisa fácil, cara, não esquenta comigo, não. Mas não, é para você, estou te abençoando, amém. Vou pegar aqui. Entendeu? Mas tem gente que não gosta de receber. Porque é uma máscara do orgulho. Isso, e se recebe, tem que dar algo de volta. É uma compensação. Ou seja, sabe aquele negócio, eu falo que é a unção do Kiko, né? Ele sempre tem que estar por cima. Se o Chaves chegasse com um pirulito desse tamanho, ele chegava com desse, né?
Se o Charles chegar com uma bola desse tamanho, ele tinha que dar com a dessa, né? Então, eu sempre tenho que estar, sempre tem que estar elevado, né? Senão isso tira um, isso é como que me leva para baixo, né? Os desejos, emoções são alterados. Há uma prisão na questão de mudança, ou é uma pessoa muito instável, ou ele tem dificuldade de mudar. A ativação dos prazeres e da intolerância, ou seja, há uma confusão, ciúmes, impotência. Aí entra nos problemas sexuais e urinário. Hein? Então, esse é o contexto desse ato aqui. Vamos lá, vamos orar. Diga comigo, Pai, em nome de Jesus. Nós caminhamos nessa semana nos desligando das obras do barro e da velha natureza. Terminamos, meu Pai, renunciando toda a abertura do segundo portal da alma. Pedimos agora que o Senhor cele com teu sangue e que teu óleo seja agora passado no meu umbigo, fazendo com que haja um fechamento e um selo do Senhor. Proibimos as trevas agora acessar essa porta da minha alma e eu renuncio todo fundamento e toda visão de mim mesmo. Renuncio o orgulho, soberba, insegurança. Renuncio, em nome de Jesus, todas essas seis hélices, ou seis partes dessa porta, que fala da carnalidade. Cada uma dessas hélices sejam quebradas agora. Seladas em Cristo Jesus e proibidas de ser acessada por qualquer energia das águas, das sereias, dos espíritos de encantamento, seja das águas de cima ou de baixo, seja as águas dos ares ou cósmica, está proibido de acessar essa porta da minha alma. Renuncio toda fraqueza física ou emocional, porque eu me fortaleço na palavra, que é a água do Espírito. Renuncio toda dureza de coração, todo orgulho no dar ou receber, todo desejo, emoção descontrolada. Renuncio todos os prazeres e intolerância da carne. Renuncio às enfermidades no sistema urinário, que é o sistema de limpeza do meu corpo. Eu declaro que o meu sistema urinário agora e as infecções serão agora, o sistema urinário será limpo e as infecções vão ser agora tiradas do meu sistema em nome de Jesus. Rins, agora, receba fogo em nome de Jesus. Renuncio à confusão, o ciúme, a impotência, os problemas da bexiga, problemas sexuais. Renuncio todo problema de ejaculação precoce, frieza, frigidez. Seja agora alinhados minerais no meu corpo e que as minhas glândulas sejam agora reguladas em Cristo Jesus.
todo o meu baço seja agora regado com sangue do Cordeiro. Em nome de Jesus, toda carnalidade, desejo sexual descontrolado, todos os altares ligados à sexualidade corrompida, adultério, pornografia, masturbação, sodomia, pensamento impuro, todos os altares que foram levantados com sangue branco, seja agora destruído em nome de Jesus. Eu quero declarar, Senhor, que todo sêmen que alimentou esse altar, que toda imagem que alimentou esse altar, que todo sangue que alimentou esse altar, seja recolhido agora, e que esse altar na minha vida seja quebrada, esmiuçado, desfeito e paralisado. E que os demônios que se alimentavam nesse lugar sejam sentenciados em nome de Jesus. Peço agora, Senhor, regula as minhas funções endócrinas e todo hormônio que está desregulado e toda serotonina, testosterona que está desregulado. Eu peço agora que passe agora a se reconciliar com Cristo. Seja regulado agora. Em nome de Jesus. Pai, nós alinhamos o nosso corpo, alma e espírito em Ti, desligando de todas as conexões das trevas. Esse é um decreto em nome de Jesus. Amém. Pai, eu oro pelos Teus filhos agora, pedindo fogo sobre eles. Que o fogo do Senhor venha e que o Senhor possa, meu Deus, trazer a humildade e a natureza do Cordeiro. Eu oro, Senhor, pedindo que os Teus filhos sejam ativados em virtudes e que o fogo agora comece a passar sobre eles, meu Deus. Essa segunda porta seja fechada. Toda imoralidade sexual, toda disfunção das águas no corpo e na alma dos teus filhos seja paralisado agora, em nome do Senhor Jesus. E que os teus filhos sejam cheios, 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 cheios da tua glória e da tua unção. Em nome do Senhor Jesus. Que eles sejam desconectados de todos os altares malignos. Mas nós pedimos fogo sobre eles agora, que eles comecem a pegar fogo, Senhor. E tudo que foi ligado ou aberto neles para as trevas, sejam desligados e fechados, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém? Que o Senhor te abençoe. Fiquem com Deus. Shalom.